Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Raifran. Nós hoje teremos uma aula super importante, um conceito bem utilizado no conjunto dos números inteiros, que é sobre oposto e módulo, tá ok? A gente vai relembrar um pouco sobre o que é inteiro, observar na reta numérica que é o número oposto, né? E sobre o módulo, tá bom? Então pegue seu caderno, vamos fazer algumas anotações e vamos lá aos estudos, tranquilo? Então, vamos lá. Então, como foi falado, né, iremos estudar o conceito muito importante no campo da aritmética, né, que é módulo e oposto de um número inteiro. A aritmética, só para relembrar, é a parte da matemática, né, que você tem que ligar assim. São cálculos que envolvem números, tá bom? Tirando essa parte, né, o que a gente precisa falar, né? Que antes a gente precisa relembrar os conceitos, né, dos números inteiros, para explorar melhor o que é o módulo ou oposto. Porque na verdade, esses dois conceitos a gente começa a trabalhar no sétimo ano quando começamos a falar dos inteiros. Se você não saber o que é inteiro, vai ficar meio complicado. Então aqui vamos relembrar juntos o que são os números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, pessoal, né, contempla os números positivos, né, e o zero, e também os números negativos. E é representado pelo símbolo a letra Z, constituído pelo seguinte conjunto numérico. Então, quando você vê a letra Z com duas barrinhas, você está estudando o conjunto dos números que são inteiros. Professor, qual é a principal característica, né? Eu posso falar para vocês que ele é bem conhecido assim. Nós temos o zero, na direita temos os positivos e depois os negativos. Geralmente, ele está em ordem crescente e sempre acrescentando uma unidade, né? Então, ele não tem nem começo e nem tem fim. E é assim que a gente escreve o símbolo dos números inteiros, né? Uma curiosidade, que a letra Z, ele vem do alemão e significa número, né? Muita gente pode perguntar, professor, mas por que a letra Z, né? Porque os naturais, quando a gente estuda lá no sexto ano, ele tem a letra N como representação. Já os inteiros é a letra Z, devido um dos motivos, posso até falar assim, porque em alemão significa a letra Z. Tem outras teorias, mas vamos ficar com essa por enquanto, tá bom? Então, visto aqui a definição dos números inteiros, a gente precisa falar também, né, o seguinte, que nós podemos representar os números inteiros na reta numérica, né, que aí nós chamamos dessa reta de abscissa. E podemos observar que na mesma reta não tem nem começo e nem tem fim, pois o nosso parâmetro, pessoal, é o número zero, tá ok? Olha aqui o nosso conjunto, né, dos inteiros, aqui nós temos, né, a definição no conjunto, né, só que aqui a gente consegue representar na reta numérica. Perceba que ela não tem nem começo e nem tem fim. A gente fala assim, vem lá do menos infinito e vai para o mais infinito, né? Temos ali menos 3, menos 2, 1, 0, e assim a gente percebe que vai acrescentando uma unidade para a direita. Novamente, o zero é o parâmetro, porque eu sei quem é positivo e negativo. Se perguntasse para vocês assim, o zero, ele é positivo ou negativo? Você vai dizer assim, ele não tem sinal, e é a partir dele que eu tenho essa noção. Apesar que o zero é par, não esqueça disso, tá bom? Então, essas definições que a gente estudou agora, nós vamos trabalhar agora algumas aplicações. E o primeiro deles, pessoal, é módulo. Aí você vai perguntar, professor, módulo, né? Módulo a gente vê no dia a dia, em outras situações, mas na matemática tem um significado específico. O módulo, pessoal, é também chamado, de acordo com alguns livros, de valor absoluto. Tudo isso depende do autor. Então, estou falando para vocês de todas as formas possíveis. Módulo ou valor absoluto, a gente trabalha aqui inicialmente no sétimo ano com os números inteiros. Então, vamos lá. Módulo ou valor absoluto de um número corresponde a quê? A distância que esse número está da origem da reta numérica. A origem, né, é o zero, pessoal, tá? Novamente, o módulo, o valor absoluto, corresponde à distância de um número até a origem, ou seja, o número zero. Observe aí. Nessa reta numérica, nós temos a reta numérica e temos dois números inteiros, que é o número 4 e menos 4. Perceba que a distância do menos 4 até a origem, que é o zero, é igual a 4 unidades. Assim também, a distância do número 4 positivo até o zero também é de, na verdade, de 4 unidades. Então, essa definição é de módulo, né? Então, perceba que cada uma delas possui a mesma distância. Pode ser 4 centímetros, 4 metros, mas aqui, na verdade, são 4 unidades. E a gente vai ter como referência a origem, que é o zero. Mas a gente está vendo a parte teórica, mas como é que eu represento isso? É isso que eu quero mostrar para vocês agora, né? O módulo, pessoal, ele tem uma representação, né? Representação bem simples, né? Então, olha aqui como é que eu faço a leitura. Observe.
o módulo, essas duas barrinhas, né, é a representação de módulo. Então, o módulo de menos 4 é igual a mais 4, porque a distância do menos 4 até o zero é de 4 unidades. Professor, não entendi muito. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Veja aí, nós temos que o módulo, ou seja, essas duas barrinhas com 4 dentro, a gente lê assim, ó, o módulo número 4 positivo é igual a 4. Por quê? Se você ver a distância do número 4 positivo até o zero, é igual a 4 unidades. Então, você percebe que ele tem o mesmo módulo, ok? Então, aqui temos a representação, né? Observe ali na reta numérica que eles possuem, no caso, 4 unidades de distância. E quando nós temos o resultado, quando ele sai do módulo, é assim que a gente fala no dia a dia, né? Ele é igual a 4, porque é a distância desse número até o zero. Fixe essa ideia aí, tá ok? Lembrando que o resultado do módulo sempre será positivo, pois estamos trabalhando com distância, pessoal. Um erro comum, né, dos alunos é quando calcula um módulo colocar o resultado negativo. Você tem que pensar assim, ó, não é a distância do número até o zero? Então a distância sempre será positiva. Então não tem como o resultado ser negativo. Então tome cuidado aí, tá ok? Então, módulo tem essas duas representações, na reta ou nessa forma com as barrinhas. Prosseguindo, pessoal, aqui sobre módulo ou valor absoluto, a gente pode colocar aqui alguns exemplos para você entender. Por exemplo, qual é o módulo de menos 1? Qual a distância do número menos 1 até o zero? Vai ser igual a uma unidade, ok? Por isso que é igual a 1. Outro exemplo, qual é o módulo do número 2? Do número 2 até o zero, até a origem, é igual a 2 unidades, por isso que é 2 positivo. Qual é o módulo de menos 8? Se você pegar a reta numérica e ver a distância de menos 8 até o zero, gente, é igual a 8. Professor, eu preciso colocar o sinal de mais, ou seja, positivo? Não é necessário, exatamente. Porque quando não aparece, subtende que ele é positivo. Assim também como a distância de mais 6, ou seja, o módulo de 6 até o zero, né, é igual a 6 positivo. Uma regrinha. Toda vez que o número sai do módulo, sempre será positivo, porque eu estou trabalhando com distância. Então, cuidado para você não fazer esse tipo de erro que é bem comum, ok? Então, bem tranquilo, né? Módulo ou valor absoluto, ok? Então, o próximo passo da aula de hoje é falando sobre número que é oposto, né? Então, a gente confunde a definição. Vamos lá. Oposto, né? Ele é conhecido também como simétrico. Pode vir essas duas nomenclaturas, né? Então, o que quer dizer isso? Os números opostos também são denominados simétricos, isto é, os números que, quando representados na reta numérica, possuem a mesma distância até a origem. Em outras palavras, são números que possuem a mesma distância até o zero, né? Vamos aqui, né? E o surgimento dos números opostos estão diretamente ligados à formulação do conjunto dos números inteiros. Por isso que a gente começa a falar no sétimo ano. E nesse conjunto, cada número inteiro positivo possui um número inteiro negativo correspondente, né? São equidistantes, ou seja, a mesma distância até a origem. Né? Vamos aqui ver o exemplo. Qual é o oposto do número menos 6? O oposto do número menos 6 é o número mais 6. Por quê? Porque a distância desses dois números até chegar ao zero é o mesmo, é igual a 6. Né? Então, aqui a gente já começa a ver a definição de oposto simétrico, números que possuem a mesma distância até o zero. Ok? Então, vamos fazer aqui mais exemplificações. Né? Observe, como foi comentado antes, né? A distância do número menos 6 até o zero é 6, e a distância do número 6 positivo até zero também é 6. Então, eu posso falar o seguinte. Observe que a distância entre os dois números até a origem, que é o zero, corresponde a 6 unidades. Esse fato damos o nome de valor absoluto ou de módulo. Por exemplo, o módulo de 6 e o módulo de menos 6 são representados da seguinte modo. Ou seja, o módulo de menos 6 é igual a 6 positivo, e o módulo de mais 6 é igual também a 6 positivo. Eu estou trabalhando com distância. Perceba que o módulo desses dois números são iguais, porque a distância deles dois até o zero é a mesma. Então, quando esses números possuem o mesmo módulo, né, outra forma de falar, eles são opostos, ou seja, simétricos. Tem alguns autores que falam assim, basta ver o seguinte, troca o sinal. Se um é positivo, o outro é negativo. Tipo, qual o oposto do 4? Menos 4. Qual o oposto do mais 8? Menos 8. Porque quando se calcula um módulo deles dois, vai ser o mesmo. Ok? Não esqueça disso. Vamos fazer aqui, pessoal, exemplos para ver se você entendeu mesmo essas partes teóricas. Né? De novo, sobre oposto, que é simétrico, e sobre módulo. Um está interligado com a outra. Ok? Então vamos lá.
Primeira pergunta, determine o módulo e o oposto do número inteiro 2. Né? Esse 2 é positivo. Então, para fazer essa questão é bem tranquilo. Então, vamos lá. Em relação ao módulo, podemos entendê-lo como a distância do número até o zero. Né? Então, qual a distância do número 2 na reta numérica até o zero? Né? Quando você quer falar isso, você pode fazer assim. O módulo de mais 2 vai ser 2. Perceba que todo número que está dentro do módulo, ele sai e fica positivo. Se ele é positivo, repete, e se é negativo, ele fica positivo. Por quê? A distância do número mais 2 até o zero é, no caso, igual a 2 unidades. Por isso que o módulo dele é esse valor. Já o quê? Já em relação ao oposto simétrico, lembrando que o número possui o mesmo módulo, né? Ou outra dica, né? É só trocar o sinal, dependendo da situação. Então, qual é no caso, o oposto do número 2? Então, a gente percebe, calculando, que o módulo de mais 2 é igual a 2. Então, qual é o outro número que vai ter o mesmo valor? Então, esse número só pode ser menos 2. Por quê? O módulo de menos 2 é igual a mais 2. E perceba que nós temos agora dois valores absolutos iguais, dois módulos iguais. Então, eu posso afirmar que esses dois números são opostos. Então, o oposto do mais 2 é igual a menos 2. O oposto do positivo é o negativo. Uma ideia que a gente pode dar também, ok? Então, vamos fechar aqui com o nosso segundo exemplo, né? Olha, determine o módulo e o oposto do número inteiro menos 9. Então, quando eu falo módulo, eu quero dizer qual a distância desse número até o zero. Aí eu pergunto para vocês, qual é a distância de menos 9 até o zero? A distância, pessoal, desse valor é igual a 9. Você pode contar, né? Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. Quando chega até o zero, é igual a 9 unidades. Tá ok? Lembra, quando ele sai do módulo, fica positivo. Por isso que nós estamos trabalhando com distância. Já sobre o oposto simétrico, né? Basta possuir o mesmo módulo. Então, eu faço a pergunta, qual número que possui o mesmo módulo de menos 9? Né? Então, a ideia é trocar o sinal. Se eu tenho mais 9, né? Então, o oposto vai ser, no caso, o 9 positivo. Porque o módulo dele também é igual a 9. Então, como esses dois valores possuem, no caso, o mesmo módulo, posso dizer que eles são opostos. Eu posso dizer que eles são simétricos. Tá bom? Então, aqui a gente fecha esse exercício número 2. Né? E, para finalizar totalmente a nossa aula, temos aqui o exemplo número 3. E que tem uma pequena polêmica aí que eu vou explicar para vocês. Olha, determine um módulo e oposto número 0. Mas do zero, professor? Exatamente. Então vamos lá, o que é módulo? Você tem que analisar. O módulo é a distância do número até o zero, não é? De acordo com a definição que nós vemos aí. Então eu pergunto para vocês, qual a distância do zero até o zero? Se você pensar, professor, não tem nenhum deslocamento, 0 unidades. Então o módulo de zero é igual a zero. Ok? Tem autores que indagam um pouco isso aí, mas nós vamos trabalhar que o módulo de zero é igual a zero. E aí vem outra pergunta, né? Já o oposto simétrico, tem que lembrar, é o número que possui o mesmo módulo. Então eu pergunto, existe outro número que tenha um módulo igual a zero? Você percebe que a gente sempre trabalhou assim, se tem um positivo, então um negativo. Né? Ou o contrário, mas a gente percebe que o zero ele não tem sinal. Então aqui a gente observa que ele não tem, no caso, número oposto, simétrico. Tá bom? Então aqui a gente, né, fecha nossa aula. Falamos que era número inteiro, que era, no caso, a reta numérica, utilizando esses números inteiros para trabalhar com módulo, que é a distância do número até o zero. E o oposto, aqueles números que possuem o mesmo módulo. Né? Uma dica é, geralmente, se um é positivo, outro é negativo, ou vice-versa. Tá bom? Então não esqueça de entrar na plataforma Eduque, pessoal, e até a próxima aula.